Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Novo Cabrais, 8ª legislatura, primeiro período legislativo, ano 2025. Presidente vereador Álvaro Luiz Scheffer. Sessão ordinária realizada no dia 9/6/2025. Expediente do dia. Comunico à assistência que não é permitido nenhum tipo de manifestação durante a sessão, conforme norma regimental. Com o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Peço à senhora secretária para fazer a chamada dos nobres vereadores. Com exceção do vereador Silomar Garcia, devido ao atestado médico, estão todos presentes. Mas, conforme solicitação do presidente, eu vou fazer a leitura do atestado médico, para os colegas ficarem sabendo. Atesto para os devidos fins que o senhor Silomar Garcia Silveira, ausentar-se de suas funções para fins de repouso nos dias 9 e 10 de junho de 2025. Dispensadas as formalidades regimentais, peço ao nobre vereador Valneirius para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Louvor a Deus, Senhor. Louvem a Deus o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O Senhor, amor por nós é forte. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Coloque em votação a ata de número 16 de 2025, da sessão ordinária realizada no dia 9/6/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários se manifestem. A ata da sessão ordinária de número 16 de 2025 aprovada. Peço à senhora secretária para fazer a leitura dos expedientes da presente sessão. Pauta da sessão ordinária do dia 9 de junho de 2025. Emenda aditiva número 2 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval. Acrescenta dispositivo ao projeto de lei número 51 de 2025, visando alterar o artigo 1º e incluir os seguintes parágrafos nos termos que segue. Parágrafo 1º. Antes da execução de qualquer serviço de máquina pela Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, o local de execução e a descrição do serviço deverão ser comunicados formalmente ao prefeito municipal com antecedência mínima de 72 horas de antecedência, para que seja providenciada a devida autorização. Parágrafo 2º. Os municípios conveniados para a execução de serviços em conjunto deverão ser previamente informados com documentação comprobatória de recebimento da comunicação. Parágrafo 3º. A Secretaria Municipal de Obras e Agricultura deverá garantir que todas as respostas e autorizações, tanto pelo prefeito municipal quanto dos municípios conveniados, sejam devidamente registradas e arquivadas para fins de controle e transparência. Também seguem em discussão os projetos de lei número 48, 49, 50 e 51, que trata dos convênios com os municípios de Candelária, Paraíso, Cachoeira e Cerro Branco, que já vem sendo lidos em outras sessões. Também o projeto de lei 56, o projeto de lei 57 e o projeto de lei 58, que já foram lidos em outras sessões. Também chegaram nesta casa o projeto de lei número 60, que altera a redação do inciso 2º e inclui parágrafo 4º no artigo 8º da Lei Municipal número 2.210 de 2020, de 27 de janeiro de 2020,
de 2020, que dispõe sobre o Sistema de Cultura do município de Novo Cabrais. Projeto de Lei número 61, de 2025, que cria vaga para o cargo de farmacêutico no quadro de cargos de provimento efetivo. Projeto de Lei número 62, de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro suplementar por redução e por excesso de arrecadação. Projeto de Lei Legislativo número 08, de 2025, de autoria da vereadora Eduarda Menezes, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 9, de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial por redução. Projeto de Lei de Emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2025 e o Projeto de Resolução Legislativo número 1 de 2025, que já foram apresentados em outras sessões também. E das proposições diversas, nós temos a indicação número 41, de 2025, de autoria da vereadora Hebe de Castro, que o Executivo Municipal estude a viabilidade de implementar um programa municipal de recolhimento e adoção de cães abandonados, visando promover a proteção dos animais e a conscientização da população. O programa pode ser estruturado nas seguintes ações: recolhimento e abrigamento de cães abandonados. Objetivo: garantir a segurança e o bem-estar dos cães abandonados no município, oferecendo um abrigo temporário adequado até que possam ser adotados. Ações: criar ou firmar convênios com abrigos para garantir que os cães resgatados sejam adequadamente acolhidos, recebendo cuidados veterinários e alimentação, enquanto aguardam adoção. 2. Programa de doação e ração. Objetivo: fornecer alimentos para os cães resgatados, garantindo que eles recebam a nutrição adequada até serem adotados. Ações: criar um programa de doação de ração, que pode ser realizado por meio de parcerias com empresas de alimentação PET, ONGs ou campanhas públicas de arrecadação. 3. Criação de feira de adoção. Objetivo: facilitar a adoção dos cães resgatados, proporcionando um evento regular, onde a população possa conhecer e adotar os animais disponíveis. Ações: organizar uma feira de adoção periódica com a participação de abrigos e organizações de proteção animal, onde os cães recolhidos possam ser apresentados à comunidade e adotados de forma responsável. Indicação número 42 de 2025, de autoria do vereador Valério Enzo Laval, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construção de paradas de ônibus no trecho da BR-153 para fins de transporte escolar. Indicação número 43 de 2025, de autoria da vereadora Ângela Gelsdorf-Dunk, que seja promovida uma gincana educativa nas escolas da rede pública municipal com o tema Meio Ambiente, visando fortalecer a conscientização ambiental entre os estudantes. A proposta é que a gincana seja organizada como parte do calendário escolar, especialmente com início no mês de junho, o qual se comemora no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que envolva atividades integradas como coleta seletiva de recicláveis, com pontuação por volume e tipo de material, parcerias com empresas de reciclagem local para coleta, premiações e palestras educativas. Indicação número 44 de 2025, de autoria dos vereadores Camila Fritz e Valério Laval, que seja feito o calçamento das ruas transversais das avenidas Carlos Pedro Alberto, Leonardo Cos, Dona Mariota, Benício Carlos Rodrigues, Avenida 24 de Abril e a Avenida 28 de Dezembro. Indicação número 45 de 2025, de autoria da vereadora Camila Fritz, que a Câmara Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promova uma campanha de conscientização e incentivo à doação de sangue, voltada à população local.
Pedido de providências número 36, de 2025, de autoria do vereador Valério Laval, que seja realizado cascalhamento da estrada de acesso à propriedade da empresa Cláudio Weiss, localizada na zona rural do município, em frente ao Parque Vitec, bem como cascalhamento ao redor da propriedade, incluindo os acessos aos silos e galpões da empresa. Pedido de providências número 37, de autoria do vereador Valério Laval, que seja instalada com urgência uma parada de ônibus na entrada do corredor do Capão do Viado, localidade de Capão do Viado. Moção de aplausos número 16, de autoria da vereadora Hebe de Castro. Moção de aplausos a Emater Ascar, em reconhecimento aos 70 anos de contribuição significativa para o desenvolvimento rural e para a agricultura familiar do estado do Rio Grande do Sul. Chegou um ofício do delegado da Polícia Federal, Augusto Schneider, em atenção ao ofício número 104 de 2025, de autoria do vereador Silomar. O ofício que dizia, e tratava do assunto, solicitação de informações sobre possível investigação envolvendo a Faculdade América do Sul. Prezado senhor, na qualidade de vereador do município de Novo Cabrais, dirijo-me respeitosamente a Vossa Senhoria para solicitar informações sobre a existência de investigação, inquérito ou procedimento apuratório nesta delegacia envolvendo a instituição denominada Faculdade América do Sul. A solicitação tem como base o pedido de informações número 70 de 2025, de autoria do vereador Valério Laval, que trata de indícios de irregularidades na emissão de diplomas por essa instituição. E informo que estou adiantando este pedido, tendo em vista que diversos alunos tiveram seus estudos custeados com recursos públicos municipais. Diante da possível ocorrência de fraudes documentais, envolvendo inclusive verbas públicas, é de interesse desta Casa Legislativa verificar se a Polícia Federal já tomou conhecimento do caso ou adotou medidas investigativas. Anexo a este ofício a cópia do pedido de informações supracitado e coloco-me à disposição para encaminhar documentos ou prestar esclarecimentos que possam contribuir com eventuais investigações. Certo de contar com a Vossa Senhoria, renovo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Silomar Garcia, do Partido Progressista. E a resposta que chegou para a Câmara. Bom dia, de ordem do delegado da Polícia Federal, Gustavo Schneider, em atenção ao ofício número 104 de 2025, datado de 22 de maio de 2025, informo que não há registros de investigação ou inquérito policial em que conste a instituição Faculdade Tecnológica América do Sul. Atenciosamente, André Álvaro Riná. Chegaram também respostas de pedidos de informações apresentados nesta casa. Pedido de informações número 57, de autoria do vereador Valério, aprovado em 5 de maio de 2025. A resposta veio através do ofício número 205 do gabinete do prefeito, que dizia, em atenção ao pedido de informações número 57 de 2025, segue em anexo, resposta aos itens 1 e 2. Em relação ao item 3, a validade do concurso é até o dia 23 de agosto de 2025 e, no momento, não temos decisão sobre a prorrogação. Entendendo ter atendido a solicitação desta nobre Casa Legislativa, reitero os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, Prefeito Municipal.
veio um anexo bem extenso que estará disponível para os colegas na casa. Pedido de informações número 63, de autoria do vereador Valério, aprovado em 5 de maio deste ano. A resposta veio com anexos ao ofício número 211 do gabinete do prefeito. Em atenção ao pedido de informações número 63 de 2025, segue em anexo relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio. Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. Segue anexo também disponível aos colegas. Pedido de informações número 58 deste ano, de autoria do vereador Valério, aprovado em 5 de maio. Resposta. Ofício número 206 do gabinete do prefeito. Em atenção ao pedido de informações número 58, informo que foi efetuado o pagamento da quantia de R$ 790 para a empresa REM Autopeças Diesel Limitada, referente ao serviço de remoção do diferencial para orçamento e serviço de torno. Na nota fiscal 20.24.46.87, emitida em 9 de dezembro de 2024. Nota de empenho 002701/0007, de 16 de dezembro de 2025, do caminhão Ford Cargo, placa JDA 1315. Atualmente, o caminhão encontra-se na Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, sem uso. Esclareço ainda que, no caso de alguma peça estar faltando no citado veículo, após o retorno da oficina, o fato será apurado através da abertura de sindicância. Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. Segue anexo disponível aos colegas. Pedido de informações número 68, de autoria do vereador Valério, aprovado em 5 de maio. Segue resposta pelo ofício número 216 do gabinete do prefeito. Em atenção ao pedido de informações número 68, segue em anexo relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio. Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. Também tem um anexo extenso. Pedido de informações número 62, da autoria do vereador Valério, aprovado em 5 de maio. Para essa resposta vieram anexos de termos aditivos de contratos de locação e entre outros. Também é um anexo extenso. Fica disponível na casa para quem tiver interesse em conferir. E o pedido de informações número 65, de autoria do vereador Valério, aprovado em 5 de maio. A resposta veio pelo ofício número 213 do gabinete do prefeito. Em atenção ao pedido de informações número 65 de 2025, segue em anexo cópia do instrumento contratual firmado com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, contrato de rateio número 9 de 2025, bem como o relatório dos empenhos entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Saúde possui a relação dos pacientes atendidos através do consórcio, com os respectivos procedimentos realizados, sendo que o relatório está disponível ao Poder Legislativo para análise, ressaltando com base na Lei nº 13.709, de 2018, Lei Geral da Proteção de Dados, o sigilo das informações pessoais dos pacientes. Também a Secretaria de Saúde está providenciando no relatório com as informações solicitadas no item 6 do pedido de informação referido para o envio a esta nobre Casa Legislativa.
Atenciosamente, Leodegar Rodrigues, prefeito municipal. Também tem anexos disponíveis para os colegas. Seria isso, presidente. Passamos para o grande expediente. Comunica aos nobres vereadores que cada um poderá usar a palavra durante no máximo 10 minutos, espaço destinado a assuntos gerais de interesse público e proposições em tramitação na Casa. Passa a palavra a vereadora Hebe. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, assistentes desta casa, as pessoas que nos assistem de suas casas e o pessoal que se encontra aqui. Eu vou falar sobre os meus pedidos. Primeiro, sobre a moção que eu fiz para a Emater RS Ascar. Como já havia parabenizado na sessão passada, a Emater pelos 70 anos de contribuição significativa para o desenvolvimento rural e para a agricultura familiar no nosso estado. Agora venho solicitar esta moção ao nosso escritório, que já atua em nosso município. A Flávia não sabia a data correta, mas o ano foi 1998. Eu acho que até o nobre colega vereador, o Valério, era vice-prefeito, né, na época. Peço como uma forma de reconhecimento e apreço pelo trabalho realizado em nossa cidade. O trabalho da Emater é fundamental para os nossos agricultores e para o desenvolvimento da nossa região e estado. Sobre a indicação que eu fiz, não é de hoje, mas cada vez mais os cães abandonados em nossa cidade vêm crescendo nas ruas, enfrentando situações de maus tratos, fome e exposição a doenças, além de representar um risco à saúde pública, uma vez que eles podem ser transmissores de várias enfermidades. Além de esses cães estarem em áreas de intenso tráfego, aumentando assim a possibilidade de acidente entre veículo e pedestre. Então eu peço ao Executivo de juntos construirmos um programa, um projeto, uma ONG, para proteger e garantir o bem-estar desses cães, gatos que vivem nas ruas, através de medidas como criação de abrigo, programa de esterilização, vacinação, castração e conscientização. Não podemos fechar os olhos para essas questões. Eu me coloco à disposição para ajudar a fazer o trabalho voluntário e tem muitas pessoas que são solidárias se tiver um projeto como este. Mas sozinho não se constrói nada. Precisamos nos unir e cada um fazer a sua parte. Na minha rua tem cachorro que a gente já adotou, os vizinhos. O pessoal largou ali, a gente vai alimentando, vai cuidando e, claro, também dando carinho para eles, né? Cada vez mais vimos que os animais não são apenas bichinhos de estimação, e sim fazem parte das nossas famílias. Casais que têm seu pet e tratam como filhos. Então vamos nos conscientizar e ajudar que essa indicação não fique no papel. Não podemos ficar empurrando este problema com a barriga. Animais não são descartáveis e abandoná-los é crime. A Lei Federal número 14.064/20, que altera a Lei número 9.605/1998. Então vamos ter empatia e conscientizar as pessoas a cuidar dos animais e respeitá-los. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Passa a palavra ao vereador Valério. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assistentes e aqueles que nos assistem em casa. Vereadora Hebe, eu começo pelo seu pronunciamento aqui a respeito dos cães abandonados. E eu já tinha visto isso e participei de uma reunião. E vamos levar essa ideia, que o nosso prefeito leve isso ao consórcio
intermunicipal, que é o ANSERA, o nosso aqui, né, a Associação dos Prefeitos. Por quê? Sobradinho adquiriu um castramóvel, assim como Candelária, e hoje não cabe isso para o município, já está assim, a demanda feita, digamos, em Sobradinho, me parece. Então, a ideia seria de levar isso à reunião dos prefeitos, de quem sabe fazer isso que se faz aí agora, se está tramitando na casa, de mútua cooperação, os municípios fazer com Sobradinho isso e destinar uma semana, digamos, para Novo Cabrais e assim para outros municípios que fazem parte da associação. Então, isso é uma coisa que pode ser sugerida ao senhor prefeito, levar essa pauta para a reunião, né, e sugerir, né, que tomou conhecimento que existe em Sobradinho e da possibilidade de ceder aos demais municípios da associação. Vereadora Ângela, a senhora que é uma defensora do governo federal, eu venho aqui falar sobre a bendita prorrogação prometida pelo Paulo Pimenta, deputado federal, e também compartilhada, me parece, pelo Facebook, a qual eu não é meu amigo, no Face, pelo prefeito municipal. E o que aconteceu nisso aí? Os dinheiros que tinham em conta praticamente foram bloqueados para pagamento do custeio que está sendo debitado. Nada foi feito a não ser, mais uma vez, iludir o nosso produtor que ia ser prorrogado. Gente com 120 mil reais achando que estava tudo bem, foi querer passar um Pix e não deu para passar o Pix porque esse dinheiro estava bloqueado. Foi debitado a conta do custeio, vereador Valnei, que é um agricultor aí também, né, que produz, e nada foi feito. Então, vereadora, pedir que entre em contato com o deputado Pimenta para que esclareça realmente o que foi isso que foi compartilhado pelo senhor prefeito no dia 28 de maio, dizendo que os agricultores, produtores de arroz, sojicultores poderiam ficar tranquilos, que iriam prorrogar o vencimento das suas prestações. Nada foi feito, o banco, ninguém sabe nada. Então, quem sabe, né, a gente busca um esclarecimento para ver realmente o que está acontecendo. Senhor presidente, eu fiquei chocado com os números que eu vi aqui de valores de funcionários. Eu aqui, durante o período eleitoral, eu batia do chefe de gabinete da época ganhando 5 mil e poucos reais. E me surpreende hoje, aquele 5 quase que dobrou, 9.094,34 da chefe de gabinete, senhor Valnei. Ganhando nesse município a dona Kelly Machado, que saiu pedindo licença, dizendo que não podia conviver mais com o prefeito Leodegar, pedindo os 2 anos. 2 anos de licença, e agora volta sendo supervalorizado. Enquanto outros aí no relento, no dia a dia, 2 mil, 3 mil, e ali, chefe de gabinete, que deveria estar no controle interno do município, que o concurso foi para isso, ganhando 9.094,34 centavos. Esse é o salário de uma funcionária no nosso município aqui, para ficar sentado, não sei, não subir lá, não sei se tem mesa, tem isso, aquilo, para simplesmente, chefe de gabinete, fazer o quê? Não ter responsabilidade de nada, que quando deveria ter, no controle interno, a qual ela foi concursada. Por isso que tem que se ler lá, o melhor prefeito, Leodegar Rodrigues, né, de um familiar. Então isso é revoltante, quando se vê isso no município. A questão do pedido de providências que eu fiz aqui, quando a vereadora Hebe começou a falar dos pedidos que havia feito,
eu faço referência a um pedido, senhor presidente, aqui, que a empresa vai sair do local de trabalho dela, procurou um outro trabalho da entrada da linha faxinal. Isso é uma vergonha até para quem passa a pé ali. Muito mais ainda. Dirá aqueles cidadãos que chegam naquela empresa ali, que é na entrada do faxinal. Aí tu tem que ouvir que o prefeito, o vereador tem que apresentar projeto. Projeto para quê? Se nada é feito, o que foi feito daquilo que nós apresentamos até agora aqui nessa casa? Qual é o projeto? Vereadora do governo, os quebra-mola que tanto são solicitados, que dá segurança àquela avenida onde a senhora reside. Adianta alguma coisa? Se ainda tivesse cabeça para fazer, o senhor prefeito, alguma coisa, tudo bem. Mas se dá ideia, mas não acata, não aceita. Então, reforço, senhor secretário. Procure ver aquilo ali. O senhor mesmo, secretário, que eu tenho lhe elogiado aqui, eventualmente, que tome providências e faça. É fácil aquilo ali de fazer, eu tive ali. Uma rede escavadeira e um bueiro de 30 resolve aquilo ali. Assim como a questão da dengue, que eu volto a falar aqui. Eu não vejo prevenção, não vejo ninguém indo de casa em casa, como a gente está vendo em outros municípios. A dengue se alastrando cada vez mais, e não é dito aonde é o ponto. Que se esclarecesse isso, pelo menos, para dizer, olha, nós temos tantos afetados pela dengue em tal e tal localidade. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, que se não deixe água empoçada, isso, aquilo. Mas e adianta isso? Quando passei ainda no Capão do Viado ali hoje de tarde, está a mesma situação na frente do seu Aldo, aonde a fiscalização sanitária foi lá, está a mesma situação ali no cemitério, que é grave aquilo ali, que é na entrada da cidade. Senhor presidente, também me foi comentada a questão da entrega dos peixes. Parece que andaram pagando peixe aí pela Secretaria da Agricultura e esses peixes desde janeiro não chegaram ainda. Tá? Isso um cidadão me falou aí. Então, para ver o que realmente está acontecendo, ou que mande a essa casa uma justificativa, o porquê, se não deu o número de pedidos que deveria alcançar ou não. Outra coisa que me chamou a atenção, vereadora Camila, foi o município recebendo recursos. E eu dizia nessa tribuna aqui que para a emenda não precisava ir a Brasília. As emendas, elas vêm para o município, o deputado que faz voto nessa região, ele traz no gabinete, como trouxe essa semana aqui. Mas aí, mais uma vez, o prefeito essa semana se valeu dos 300 mil que a vereadora Camila dizia que o seu deputado estaria trazendo para ir na calada da noite e simplesmente mostrar a foto. Mas o que me estranhou também... Foi na terça-feira. Até o assessor me mandou na segunda de noite, às 8h30 da noite. Amanhã vai ser assinado o termo. Em Porto Alegre foi, na Secretaria da Agricultura, e o senhor prefeito foi lá tirar a foto, como ele é o prefeito. Isso aconteceu com a ambulância, Então, traz a ambulância, valoriza aquele deputado, valoriza o representante do lugar do deputado, e pelo menos comunique que está chegando recurso, isso, aquilo. Mas o que me chamou a atenção também, mas o ciclo de líder, estou encerrando, senhor presidente. O que me chamou a atenção também, e isso está no tititi do dia aí, é a não presença do vice-prefeito, que gostava muito de uma foto, mas diz que a estratégia é de dizer que estão brigados para que o projeto de uma secretaria seja criado aqui, porque é um pedido do senhor vice-prefeito. Vice-prefeito que já está aí, comentário, Imagina um senhor desse sendo o prefeito do município, usa as máquinas do município em benefício próprio, cria emprego para botar quem ele achar que deve, os companheiros políticos,
Isso que se fala do vice hoje aí. E aquilo que eu dizia, parece que quanto mais você fala mal do prefeito, parece que mais valor tem essa pessoa. Que foi o caso do vice, foi o caso da funcionária que gostaria de voltar. E eu vi no concurso ali, a primeira a ser chamada no concurso público. E por que não chama? Então, são colocações assim, senhor presidente, que eu gostaria de colocar. E para encerrar, todos lembram dos campeonatos que a gente fazia aqui, campeonatos que começavam em janeiro. Na entrada do inverno estava tudo resolvido. Isso com o municipal e o intermunicipal, grandes campeonatos. Hoje fazem só o campeonato local e ainda se alastra no inverno para terminar. Quem vai vir num estádio à noite, a céu aberto, assistir uma partida de futebol, ainda mais que está indo para as finais agora. Então isso também que sirva como alento isso, e que esses campeonatos, senhor presidente, começam antes, tá? Para não se alastrar, porque agora são campeonatos que se é feito dentro de um ginásio de esporte. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra a vereadora Camila. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente na casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu quero fazer um registro importante, colega Valério, como o senhor já mencionou, e assim como eu fiz na minha página da rede social semana passada, para parabenizar, mas eu não sei se eu parabenizo quem primeiro, se é o setor do marketing, da imprensa do município, ou o executivo, pela publicação, comemorando a conquista de um recurso de R$300 mil para o nosso município. Porém, é necessário que em nenhum momento anterior a essa solicitação de recurso foi mencionada. No entanto, esse recurso foi conquistado, sim, graças à cobrança que eu fiz lá em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, porque eu estou aqui para exercer meu papel. Subi essa tribuna, alertei, cobrei, encaminhei ofício tanto ao executivo quanto ao secretário da Agricultura, reforçando a necessidade de que o município se inscrevesse nesse edital, que vale lembrar também que estava aberto desde dezembro, do dia 16 de dezembro, se não me engano. E Novo Cabrais foi se inscrever no último dia útil, que era dia 28 de fevereiro. E o que nos fez um dos últimos municípios a garantir esse recurso. Porém, reforço, a crítica construtiva tem o seu papel. E, mais uma vez, fica provado que, quando usamos, se fiscaliza e se cobra, os resultados aparecem. E vimos mais um. Não posso deixar de lembrar também que, há um tempo atrás, o município perdeu um recurso importante para a reforma do CRAS, que era R$250 mil. E até hoje não sabemos exatamente o motivo, salvo que ele veio por meio de um deputado do MDB, senhor Betinho. Então, espero que esses episódios não se repitam, porque quem perde é a população, somos todos nós. Porém, semana passada foi perdido mais um recurso, assim como a colega Eduarda vai contar depois para vocês. Voltando a esse recurso que o prefeito publicou, ele já destinando à estrada do Cortado, a localidade do Cortado. Mas que bom, prefeito, que o senhor vai arrumar aquela estrada. Tantos anos o pessoal pedindo melhorias. Só que espero que o senhor não esqueça que esse recurso também contempla a localidade da Várzea, Linha Pfeiffer e Tabuão. Que em cada chuva forte que dá, fica intransitáveis. A comunidade espera por melhorias a tempo. Inclusive, agora em maio, completou 1 ano da sua promessa, a localidade da Várzea. Como vi um próprio comentário dos moradores nas suas redes sociais, pois deu outra enchente novamente agora em maio. Quero deixar meu agradecimento especial ao senhor Jorge Saiber, assessor do deputado e à época secretária da Agricultura, Claire Kuhn, do MDB, que entrou em contato comigo, preocupado com o fato de Novo Cabrais não estar escrito no edital. A atitude dele demonstra compromisso
com o nosso município, coisa que, infelizmente, alguns que deveriam estar atentos deixam passar. E reafirmo o meu compromisso com a verdade, com a fiscalização e, acima de tudo, com a população de Novo Cabrais. Seguimos atentos, cobrando, sugerindo e também parabenizando quando for justo. Quero também falar sobre a minha indicação que fiz sobre o Junho Vermelho. O Junho Vermelho é sobre a doação de sangue. Queremos fazer uma parceria com a Secretaria da Saúde para captar doação de sangue. Minha indicação é que a Câmara Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promova uma campanha de conscientização e incentivo à doação de sangue, voltada à população. A proposta é que a ação ocorra ainda no mês de junho, conhecido como o mês Junho Vermelho, dedicado à valorização da doação de sangue, reforçando a importância desse gesto solidário que pode salvar vidas. Medida se torna ainda mais urgente diante de uma informação de um funcionário do HCB que me pediu ajuda para mobilizar o município de Novo Cabrais. Ele se encontra com estoque baixo de sangue, situação que compromete os atendimentos de emergência e urgência. Convido ou desafio, já que eu não posso obrigar ninguém, mas desafio os nobres colegas a doarem sangue durante o mês de junho, pois com uma doação nossa pode salvar 4 vidas. Nós somos entre 9 vereadores aqui, mais o Júnior e a Ellen, a gente pode salvar 44 vidas. Então, que fiquem conscientes dessas importantes. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra a vereadora Eduarda. Cumprimento o senhor presidente desta casa, vereador Álvaro, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, a assistência aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu quero começar, senhor presidente, falando de um ocorrido nos últimos dias, que talvez já tenha chegado ao conhecimento dos colegas, ou talvez ainda não, mas parece que já passou pelos corredores da prefeitura, ainda mais com a tão rápida chegada do projeto de lei número 60, eu peço que os senhores analisem ele, que dispõe sobre o sistema de cultura do município de Novo Cabrais. Percebemos que quando chega a notícia pela imprensa com a chegada de recursos no município, fotos com o prefeito, vice e outros representantes municipais, sempre há muitos aplausos para isso. E não que não mereça, né? Só que geralmente ainda há outros méritos, como foi o caso já citado pelo vereador Valério, hoje aqui na tribuna, e recentemente pela vereadora Camila. E eu te parabenizo, colega vereadora Camila, pelo cuidado que teve com o nosso município e reforçou o pedido para que a prefeitura se inscrevesse no programa do Estado, para que hoje a gente pudesse ver essa excelente notícia nas redes sociais, só que com uma foto estampada do prefeito. Mas, Camila, nem sempre há sucesso, infelizmente. E nem sempre, quando há essa falta de sucesso, as pessoas ficam sabendo. Tenho visto nas redes sociais alguns vídeos aí divulgando projetos culturais para o município, caindo no gosto da população. Projetos culturais sempre cairão no meu gosto também, sempre defendi isso, inclusive em período de campanha. E eu sempre soube que, infelizmente, havia uma dificuldade em ter constância aqui em Cabrais, nesta área. E muitos sempre falavam isso. Inclusive, eu já vi projetos culturais e entidades tradicionalistas, que eu não vou citar aqui hoje, terminarem por conta disso. Estava aberto até semana passada um edital do Fundo de Apoio à Cultura, para que municípios inscrevessem projetos culturais para tentar conseguir recursos. Entre esses recursos, estaria sendo disponibilizado aos municípios de até 10 mil habitantes, que Cabrais se incluiria, o valor de R$50 mil para os contemplados. Olha, presidente, que ótima oportunidade para o nosso município, ainda mais com o PDT na Secretaria Estadual de Cultura, especialmente com o seu deputado parceiro como secretário,
o senhor Eduardo Loureiro. Mas, infelizmente, colegas, não podemos nem tentar buscar esse recurso, porque no município não estava atualizado o sistema de cultura, que é tão importante quanto secretaria municipal. Ou melhor, ele nem precisa de secretaria de cultura para se ter aqui e buscar recursos. E o pessoal que cuida disto sabe, e desde o início do edital estavam sabendo, e não foi corrido atrás com urgência para se reorganizar o conselho, para depois o plano e o Fundo Municipal de Cultura, que era o que o edital da FAC exigia. Tenho visto umas últimas postagens nas redes sociais, então, sobre divulgação desses projetos culturais, e a população caindo no gosto. Eu espero que isso esteja sendo feito com boas intenções e não com planejamento de jogar mais uma vez o povo contra os vereadores após a discussão de um projeto para a criação de uma secretaria. Nós precisamos reforçar a cultura aqui, gente, e eu estou falando como vereadora, cidadã e apoiadora da ideia. Mas jamais deveremos baixar a cabeça para possíveis culpas jogadas aos vereadores aqui na casa, quando por volta de 16 anos este governo está aí, e só agora foi olhado para isso, e ainda abaixo de obrigação, pelo que eu estou vendo, para vir com novos projetos para instituir aqui. E somente agora, inclusive, só agora, por eu ter entrado em contato com a administração e eles terem que me informar que não seria possível se inscrever na busca por este recurso, por uma falta de organização de algo que já deveria estar em dia há muito tempo. E eles não iam nem nos comunicar, e ninguém ia ficar sabendo se não tivesse entrado em contato com eles. Me consegue uma parte, colega Eduardo? Sim, vereador. Pois é. E aí, essa mesma pessoa que defende tanta cultura no Facebook era vereador na época e não viu que faltava um conselho para arrecadar recursos. E agora quer criar uma secretaria para buscar esses recursos que sempre teve. Isso, vereador, eu concordo. Inclusive, admiro muito porque sempre indicava projetos culturais no município, né? Mas também já estava no governo e é uma pena que o prefeito não colocava essa ideia em prática, né? A cultura ela é considerada uma das áreas que mais se destina a recursos e o nosso município perdeu a oportunidade de receber 50 mil reais. Então, rapidinho chegou esse projeto na casa, mas mesmo assim eu não podia me calar e levar ao conhecimento de todos o ocorrido. Mas após a aprovação deste projeto, tudo fluirá como sempre deveria ter fluído. Mas, infelizmente, Tito, esses 50 mil reais não voltam e só nos resta esperar a abertura de novos editais. Também outro assunto que eu quero falar é sobre o projeto de lei legislativo número 8, de minha autoria, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal do Meio Ambiente. Semana passada, dia 5 de junho, se comemorava o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma data que não se pode passar em branco, porque o meio ambiente é um bem precioso que nós temos. A intenção deste projeto é promover no município, entre as escolas, a população, o comércio, entre outros, políticas públicas para conscientização ambiental, para que seja mantida a preservação natural do município. Quero destacar aos colegas, porque a prefeitura também já tem o conhecimento do meu projeto de lei, que hoje já existe no município a lei número 1207 de 2010, que institui a política municipal do meio ambiente. E na sua composição, o artigo 57 diz que, entre aspas, fica instituída a Semana do Meio Ambiente, que será celebrada obrigatoriamente nas escolas, creches e demais estabelecimentos públicos, através de programações educativas e campanhas junto à comunidade, na primeira semana de junho de cada ano. Mas mesmo assim eu pensei em manter o projeto, porque ele se trata de uma lei específica, pois por mais que se saiba que geralmente nas escolas é trabalhado sobre o Dia do Meio Ambiente, acredito que deveríamos trabalhar ainda mais no município como um todo, e talvez nem sempre é feito. Ou talvez nem todos se lembrem deste artigo. Então, por isso, pensei em manter o projeto de minha autoria como uma lei específica. Com a Semana do Meio Ambiente instituída em Novo Cabrais, poderão ser promovidas diversas atividades,
principalmente com sua inclusão no calendário municipal. E as cidades que se preocupam com o meio ambiente investem na educação ambiental, contribuem para a qualidade de vida da população e para a preservação do ecossistema. Então, por isso, eu pego os colegas que avaliam o projeto com carinho. E sobre a indicação da colega vereadora Hebe, eu quero te parabenizar, colega, por essa proposta e dizer que muitas pessoas ainda ignoram a causa animal por não se tratar de seres humanos, infelizmente. Mas essas pessoas, às vezes, não se dão conta que a causa animal se trata também de saúde pública. E aí o assunto é extenso, né? Porque entra questão de zoonose, de castração, alta população de cães. E aí se envolve vários fatores e o assunto ele é longo, né? Mas eu queria reforçar aqui também, para quem ainda não sabe, que já está se formando uma ONG no município que se chamará Adoção. Inclusive eu convido os colegas e a colega Hebe a participar, de repente, né? A gente pode conversar em outro momento, que foi idealizado pela Alice Battaioli, e tem outras pessoas, é claro, que estão abraçando esta causa. Não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer ninguém, mas inclusive a veterinária Kelly está ajudando. E que, inclusive, já falamos em formalizar isto. E ainda entrei em contato com a Bruna Mols, que foi vereadora e hoje é secretária municipal de Bem-Estar Animal em Santa Cruz do Sul, para ir até lá e conhecer este trabalho muito bem feito, que talvez a gente possa implementar aqui no nosso município. E até quando a gente conseguir marcar a data, eu posso convidar a colega, porque a veterinária Kelly já foi convidada para ir junto, né? E de repente a Alice vai junto com a gente. Seria isso, presidente. Para o grande expediente, também não temos ninguém inscrito para usar a tribuna livre. Passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Com exceção do vereador Silomar, estão todos presentes. Passamos então para as proposições diversas. Passamos primeiro para a indicação da vereadora Hebe, onde que pergunto a ela, tem que ler todo novamente na íntegra ou só... Então, a indicação tem número 41 de 2025, de autoria da vereadora Hebe de Castro, que o Executivo Municipal estude a viabilidade de implantar um programa municipal de recolhimento e a adoção de cães abandonados, visando promover a proteção dos animais e a conscientização da população. O programa pode ser estruturado com as seguintes ações. Ações essas já conforme lido pela secretária Eduarda. Está em discussão a indicação da vereadora Hebe. Nada a discutir sobre a indicação de número 41, irá em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários se manifestam. Aprovado. Indicação de número 42 de 2025, de autoria do vereador Valério Laval, que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construção de paradas de ônibus no trecho da BR-153 para fins de transporte escolar. Está em discussão a indicação de número 42, de autoria do vereador Valério. Senhor presidente, esse é um outro aí que tem, são dois parecidos, só um é no acesso ali, que eu vou fazer a referência depois. Esse aqui, quem ir no horário de ônibus, no horário de manhã ao meio-dia, pode ver em dia de chuva várias mães com os alunos, né, seus filhos, na beira da rodovia esperando o seu ônibus.
Então, isso é uma providência, pelo que eu vi, né, comentários pela rede social, o prefeito tem um bom trâmite junto ao DENIT, né, porque parece que foi o mentor ali de construir o acesso ali do Capão do Viado, mais do Parque Vitec. Então, que ele entre em contato com o DENIT para ver a possibilidade de construção de paradas de ônibus ao longo da BR-153, principalmente onde essas crianças embarcam ou desembarcam. Mas, colega Valério, é sócio DENIT mesmo, porque em fevereiro eu pedi para o senhor prefeito e ele me disse que era muito custo para a prefeitura fazer paradas de ônibus. Não tem como. E aí tem que ter um convênio para o município fazer. Dentro do município não tem. Mas ele entrando em contato pela liderança que tem junto ao governo federal, quem sabe? Pode ser. Nada mais então a discutir sobre a indicação de número 42, da autoria do vereador Valério. Irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Indicação de número 43 de 2025, de autoria da vereadora Ângela Gelsworth Dunque, que seja promovida uma gincana educativa nas escolas da rede pública municipal, com o tema Meio Ambiente, visando fortalecer a conscientização ambiental entre os estudantes. A proposta é que a gincana seja organizada como parte do calendário escolar, especialmente com início no mês de junho, o qual se comemora no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que envolva atividades integradas como coleta seletiva de recicláveis, como pontuação por volume e tipo de material, parcerias com empresas de reciclagem local para a coleta, premiações e palestras educativas. Está em discussão a indicação de número 43, de autoria da vereadora Ângela. Nada a discutir. Irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Indicação de número 44 de 2025, de autoria dos vereadores Camila Fritz e Valério Laval, que seja feito calçamento das ruas transversais das avenidas Avenida Carlos Pedro Alberto, Avenida Leonardo Cos, Avenida Dona Mariota e Avenida Benício Carlos Rodrigues, mais a Avenida 24 de Abril e a Avenida 28 de Dezembro. Está em discussão a indicação de número 44 de autoria do vereador Valério e da vereadora Camila. Senhor presidente, aqui eu estou reforçando o pedido que a vereadora Camila fez, porque de concreto não se viu nada até agora daquilo que a gente falou. Hoje a gente se vê, e o comentário é uma cidade atirada. Esses espaços de calçamento aí, que se fala em 5 milhões, mas com um acúmulo deve estar em 6 ou 7, porque não se vê outra coisa a não ser o pagamento da folha de funcionários, de pessoal, aonde o cidadão da cidade paga IPTU, paga taxa de lixo e paga iluminação pública. Eu acho que o morador do perímetro urbano deveria ter, eu acho que uma atenção melhor. E principalmente no término de calçamento dessas ruas. E que tal a continuidade daquele asfalto ali, do Posto Saúde, que eu sempre chamo, né, naquela lateral, que dê até o final lá da floricultura, e assim como o acesso ali ao mercado da Rede Super. Eu acho que dificilmente se consegue recurso para fazer trechos, porque os recursos hoje, a emenda menor é 250 mil. Então, isso vai depender de recursos do município para fazer. E também outro acesso, que muito é feito aqui para a terceira idade, né? Olha quantos anos isso ali está ali, e até hoje não se foi capaz de fazer o método de calçamento com os recursos públicos. Então, e quem diz que tem esse valor em caixa,
eu acho nada mais justo, vereadora Camila, de nós reforçarmos isso, e principalmente daqueles que pagam IPTU no nosso município. Colega Valério, até a Avenida 28 de Dezembro ela está andando, devagar, mas está indo. Até conversando com o pessoal do calçamento se queixar, né, que eles pedem para terminar lá para a continuidade, não vem para fazer a base. E aí é um pouco demorada essa parte, mas a parte do calçamento está sendo feita. Sobre a 28 eu vou usar o pequeno expediente para falar sobre ele. Nada mais a discutir sobre a indicação de número 44 irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos para a indicação de número 45 de 2025, de autoria da vereadora Camila Fritz, que a Câmara Municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promova uma campanha de conscientização e incentivo à doação de sangue, voltado à população local. Está em discussão a indicação de número 45 da vereadora Camila. Só para reforçar o meu desafio que eu propus a vocês, dia 30 de junho eu vou cobrar, hein? Uma foto, alguma coisa, da doação de sangue, tá? Vereadora, aqui tinha uma entidade que conseguiu terminar com ela também, que era o Coral Municipal, que fazia uma bela campanha, e eu era contra, não que não mereça, e esse sangue era doado ao Hospital Universitário, que não nos atende. Então eu entrei, olha, quem sabe, mudo isso aí para o Hospital de Cachoeira, que é o hospital de referência nosso. Eu entrei em contato com o meu centro de Porto Alegre para eles virem retirar aqui no município. Só que eles são só 80 km, eles podem andar. Santa Maria, eles têm que destinar lá. Aí o RCB de Cachoeira, o pessoal daqui tem que ir até Cachoeira doar. A gente vai conversar com o secretário da Saúde para ver algum dia, para disponibilizar alguma van, alguma coisa, e combinar e levar o pessoal a doar. Bela iniciativa, vereador. Nada mais a discutir sobre a indicação de número 45 da vereadora Camila, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência número 36, de autoria do vereador Valério Laval, que seja realizado cascalhamento da estrada de acesso à propriedade da empresa Cláudio Vaz, localizada na zona rural do município, em frente ao Parque Vitec, bem como o cascalhamento ao redor da propriedade, incluindo os acessos aos silos e galpões da empresa. Está em discussão o pedido de providência de número 36, de autoria do vereador Valério. Senhor presidente, esse pedido me foi feito, de uma visita fazendo, e lembraram ainda da época que receberam esse incentivo quando eu era prefeito. E depois disso era pedido e nunca mais foi atendido. Então é um grande produtor no nosso município, e todo grande produtor, ele merece um incentivo, e até coloquei que ia entrar em contato com o secretário de obras, e levar até eles lá para realmente ver a estrutura que eles têm montado lá e da possibilidade de, eventualmente, alguma carga de cascalho, principalmente aqueles pontos mais críticos para ser colocado. Nada mais a discutir sobre o pedido de providência de número 36, de autoria do vereador Valério, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de providência de número 37, de 2025, de autoria do vereador Valério Laval, que seja instalado com urgência uma parada de ônibus na entrada do corredor do Capão do Viado, localidade de Capão do Viado. Está em discussão o pedido de providência de número 37. Isso é um pedido que foi feito também, e ali não há necessidade da autorização do DENIT, quem sabe, é o município mesmo pode fazer. E não só ali, digamos assim, em todas aquelas localidades que há necessidade, onde os alunos do município criar um modelo de parada de ônibus, e começar a fazer algumas assim.
porque nada melhor o motorista para saber aonde seria uma prioridade. E eu entendi que ali era uma das prioridades, e por isso que eu fiz esse pedido de providência, que independe de autorização do DENIT. Nada mais a discutir sobre o pedido de providência de número 37 irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Moção de aplauso de número 16 de 2025, de autoria da vereadora Hebe de Castro. Moção de aplausos a Emater LS Ascar, em reconhecimento aos seus 70 anos de contribuição significativa para o desenvolvimento rural e para a agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul. Está em discussão a moção de aplausos da vereadora Hebe de Castro para Emater Ascar. Nada a discutir, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos para os projetos. Emenda aditiva de número 02 de 2025, de autoria do vereador Valério Laval, que acrescenta o dispositivo ao projeto de lei de número 51 de 2025, visando alterar o artigo 1º e incluir os seguintes parágrafos nos termos que seguem. Tem que ler todos os termos, senhor vereador? Então está em discussão essa emenda aditiva. E ela não irá em votação, ela vai ficar na casa. Mas continua em discussão. Não, a emenda é aquilo que eu comentei outro dia. Simplesmente se invade o município, se faz, e muitas vezes o prefeito não fica nem sabendo. E muitas vezes disso é troco de voto, porque mudou o título, mudou isso e aquilo. Então, 72 horas, comunica, olha, o Pedro, o Paulo, o João lá pediram o serviço lá de uma área que nós temos condições de fazer. O município pode, vizinho pode, no caso aqui seria Cerro Branco, pode fazer, senão nós colocamos à disposição de fazer. Seria nesse sentido. Ninguém está contra fazer pedido. Ninguém. Só que o município tem que saber o que está sendo feito no município vizinho. Colega Valério, eu até te parabenizo por essa emenda. Eu estou pedindo para ficar na casa, porque eu também ainda estou pedindo para a mesa diretora deixar na casa todos esses projetos do convênio. A única questão que eu acho que não é só minha dúvida é sobre esse prazo com antecedência de aviso prévio de 72 horas. Será que para casos de emergenciais não seria demais? A gente pode construir junto de repente, tá? Não sei o que os colegas pensam. Por que eu estou segurando também? Para ficar claro para a população. A gente pode construir para que seja feita emenda assim para os projetos dos outros municípios, tá? Cachoeira do Sul ainda não recebeu o projeto de lei, entrei em contato com eles também. Paraíso já recebeu, entrei em contato com o vereador, eles estão pensando em aprovar. Só que o que acontece? Nesses Cerro Branco, Paraíso, foi apresentado um projeto de uma forma diferente da nossa. Inclusive, eu tenho que parabenizar a administração, porque isso foi muito bem feito. Os projetos eles vieram separados por município. Já Cerro Branco, Paraíso, Agudas, outras regiões, eles fizeram todos os municípios num só. Então, quando eles aprovam, interfere no outro por conta disso. Então, por isso foi muito bom que o nosso veio separado. A gente discute o município separadamente. Só que algumas explicações dos prefeitos parece que não estão batendo. Por exemplo, lá em Paraíso do Sul, o vereador me comunicou que foi explicado que esses projetos são para pequenas causas de urgência. Tá, tudo bem. Aqui para nós, o prefeito teve um outro dia, eu tinha feito uma pergunta, eu já falei para os colegas, que teria a ver para fazerem um trabalho entre os dois municípios, por exemplo, para aquela ponte lá do Cortado. Na hora, o prefeito, eu não sei se ele me entendeu ou não, mas ele
ele disse que acha que caberia sim, para isso, seria esse motivo, então o prefeito concordou com o presidente. Aí eu não entendi, sendo que o prefeito veio aqui para esclarecer nossa dúvida. E por que primeiro ele disse uma coisa e depois disse outra? E também hoje, conversando com o assessor jurídico da casa, também não tiro mérito, porque a gente não coloca nesse projeto, então, num termo que seja feito esse convênio e utilizado, então, para utilidades públicas urgentes, no caso da enchente, né? Enfim, não sempre, porque a gente não entende. E, inclusive, os vereadores de Paraíso, pelo que eu estou entendendo, eles estão aprovando, porque lá o projeto está junto com os outros municípios, mas eles ainda não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Tá? Então, por isso, eu sigo pedindo para que fique na casa por pelo menos mais uma semana. Vamos estudar essa ideia das emendas aditivas e talvez esse tempo. Se acham que tá bom 72 horas, tá, mas se puder diminuir também, né? Mas que seja feito, tem que prestar muita atenção nessa questão de urgências por conta das enchentes. Eu tenho entendimento que esse projeto seria para atender serviços públicos, né? Porque para serviços particulares nós temos outro projeto de lei que não se inclui nesse projeto aqui. Sim, eu entendi já desde o começo, né, vereador? Tem já, isso é para serviço público. Eu entendi, só que realmente nós temos que cuidar e ver como vamos conseguir fiscalizar. Eu até quero relembrar que já foi feito outras vezes aqui na casa indicação para que os municípios de Cachoeira, Paraíso e Cabrais fizessem um convênio, se juntassem entre si para trabalhar na RS 502, que é lá no Tabuão, que ela pertencia ao DAER, mas o DAER praticamente abandonou, tá? Por que não seria interessante, de, talvez, em algum momento de urgência, precisar caber esse serviço aqui nesse projeto? Só que aí é que está a questão, que seja esclarecido. No caso, aquele dia eu cheguei a comentar com o prefeito, repito, não sei se ele me entendeu, ele disse que lá pertence ao DAER, eu sei que pertence ao DAER. Só que se tem essa intenção, então que seja especificado, explicado quando a gente pergunta, né? Mas seria isso, não sei se os colegas me entenderam, mas a gente pode construir mais uma semana de repente. E aguardar esse projeto também de Cachoeira, que ainda não chegou lá. Vereadora, tranquilamente, ele pode ser diminuindo ali, até com um telefonema no caso de emergência ou urgência. Tá? Mas ele, a senhora fala de seria utilidade pública. Sim, mas ele fala em serviço de máquina, eletro, né? Então se é de utilidade pública. Isso a gente entendeu, né? Que Então, ele fala de tudo ali. Só que não é muito efeito, digamos assim, em outro município. É muito efeito e ele não revoga a lei anterior, né? É que o que me preocupa é que a informação que a gente está tendo não é o que está chegando para os vereadores dos outros municípios. Não sei se não estão sabendo explicar aos prefeitos o que está acontecendo. Quem sabe num acordo entre o vereador Valério e a vereadora Eduarda se faz uma emenda, então, essa emenda aditiva de número 2, um acordo entre os dois vereadores. Então passamos, fica também na casa o projeto 48, 49, 50 e 51, que são relativos, já também comentado, que são os projetos com parcerias com o município de Candelária, Paraíso, Cachoeira e Cerro Branco, continuam na casa. Já houve bastante discussão também em cima desses projetos. Passamos para o projeto de lei número 56, que autoriza a realização de concessão ou permissão de uso de espaço da quadra poliesportiva Ronaldo Guilherme Garcia. Também fica na casa, que vai para a audiência pública no dia 16, agora, às 17 horas. E o projeto de lei de 57, que cria a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e cria o cargo de secretário, que altera as atribuições e nominação de secretaria e altera atribuições do gabinete do prefeito. Também já foi discutido na sessão anterior, da semana passada,
e vai para a audiência pública esse projeto também no dia 16, às 17 horas. Senhor presidente, a questão do ginásio ali, a concessão veio do Rio Barbosa? Foi mandado um ofício? Não se tem nada sobre, a não ser que tenha algum vereador que pegou alguma informação sobre o... Mas seria importante a mesa fazer um ofício à diretora, se ela puder até sexta-feira informar isso. Para na próxima a gente resolver. Já resolveu. Como que é feito lá? Como é feita a concessão ali do Rio Barbosa? Passamos então ao projeto de número 58, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte de Novo Cabrais, que também fica interligado ao projeto de lei de 57, também já foi discutido semana passada, com um pedido de vistas do vereador Valei. Fica na casa para audiência pública também no dia 16, às 17 horas. E o projeto de lei de número 60, que altera a redação do inciso 2º e inclui no parágrafo 4º do artigo 8º da Lei Municipal de número 2.210 de 2020, de 27 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o sistema de cultura do município de Novo Cabrais. Presidente, eu gostaria que esse projeto ficasse na casa, não é para trancar, nem para fazer birra, mas o que acontece? A gente precisa desse sistema, tá? Por falta dele, que a gente perdeu esse recurso que eu falei na tribuna, de 50 mil reais, e nós não podemos perder outros. E a gente tem que tentar fazer de tudo para que seja formado um conselho agora pelo próximo mês, porque parece que em agosto vai abrir outros editais e a gente precisa inscrever o município, independente da entidade, tá? Mas o que acontece? Hoje eu estive lá na prefeitura e as funcionárias estiveram me explicando o porquê que a gente então teria que aprovar aqui a troca dos representantes dos conselhos, tá? É que a ideia é colocar nos conselhos pessoas que representam uma entidade e que antes parece que não era assim. Então o pessoal não se envolve porque eles não têm interesse no recurso. Só que as gurias lá, elas também querem estudar uma forma de fazer a eleição dessas pessoas. E eu até falei, né, de repente a gente pode construir junto com os vereadores e dar sugestão, ideia para que tudo ocorra da forma melhor. Então acho que a gente pode estudar já durante essa semana, conversar de novo na próxima semana, a gente coloca em votação para aprovar o mais rápido possível para então se fazer esse conselho e o fundo municipal. Passamos para o projeto de lei de número 61, que cria a vaga para o cargo de farmacêutico no quadro de cargos de provimento efetivo. Esse projeto de lei também vai para a audiência pública no dia 23 de junho de 2025, às 17 horas com 30 minutos. Passamos para o projeto de lei de número 62 e posteriormente irá em votação, que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro suplementar por redução e por excesso de arrecadação. Nada a discutir sobre o projeto de lei de número 62, irá em votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Aprova. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado por 7 votos a favor e nenhum voto contrário. Passamos para o projeto de lei legislativo
de número 08 de 2025, de autoria da vereadora Eduarda Menezes, que dispõe sobre a criação da Semana Municipal do Meio Ambiente e da outras providências. Gostaria de reforçar os colegas, então, que já existe no artigo 57 da Lei 1207 de 2010 para instituir essa semana, só que às vezes ela passa por esquecimento por não ser uma lei específica. Então, por isso que eu peço para os colegas analisar, que assim a gente vai tornar a lei específica. E também já quero parabenizar a colega Ângela pela indicação, e que o Executivo encontre uma forma de fazer esse projeto no município e de repente dá para trabalhar ou durante todo o ano, essa indicação da Ângela, ou durante essa semana, se assim for aprovada e se tornar lei do município. Então passamos para a votação pelo processo nominal do projeto de lei legislativo de número 8. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Aprovo. Vereador Virley. Sim. Aprovado o projeto legislativo de número 8 por 7 votos a favor e nenhum voto contrário. Passamos para o projeto de lei legislativo de número 09 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial por redução. Está em discussão o projeto de lei legislativo de número 9, posteriormente irá em votação. Nada a discutir, irá em votação pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Camila. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Valério. Sim. Vereador Valnei. Aprovo. Vereador Virley. Sim. Aprovado por 7 votos a favor e nenhum voto contrário o projeto de lei legislativo de número 9. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal e o projeto de resolução legislativo número 1 também ficam ainda para análise e posteriormente para a votação para a semana que vem para cumprir os prazos. Passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra a vereadora Ângela. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, assistentes aqui presentes hoje, servidores da casa e também a quem nos assiste em seus lares. Como já foi comentado aqui, o projeto da colega Eduarda foi aprovado, parabenizo ela pelo projeto também, e acho que o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data muito importante, essa comemorada no dia 5 de junho, e cada vez mais estamos enfrentando os efeitos climáticos. Precisamos refletir sobre os cuidados com a natureza, protegendo o nosso meio ambiente. Nesse sentido que eu fiz a indicação para que a Secretaria de Educação com as escolas municipais, e hoje eu também recebi o pedido da diretora ali da nossa escola estadual, a Rui Barbosa, a professora Rejane, para que a gente inclua também nesse projeto a escola estadual, sobre a possibilidade de promover uma gincana educativa que vise conscientizar os alunos quanto à coleta de materiais recicláveis
e o uso racional desses materiais, com isso diminuindo a produção de lixo. A exemplo do que já vem sendo feito pela Emater nos grupos de mulheres que realiza anualmente a Gincana da Solidariedade, retirando vários materiais recicláveis do lixo. O município já promove diversas campanhas, né, como recolhimento de lixo, de vidro, que pode ser depositado ali na Secretaria de Obras, né? Quem tiver vidros pode levar ali, que posteriormente vem uma empresa recolher. E também todos os anos é feito o recolhimento do lixo eletrônico, né? Através da Secretaria do Meio Ambiente. E atualmente a gente tem no município uma empresa que faz a seleção de alguns materiais que talvez a gente possa beneficiar com esse projeto, essa empresa também. Gostaria de parabenizar os estudantes do projeto Agroecologia e da cooperativa escolar, que são coordenados pela professora Anastácia, juntamente com a Escola Pedro Lovato, que fizeram um belo trabalho de conscientização ambiental, confeccionando e entregando folders no dia 5 de junho. No comércio e em algumas casas da localidade. Então, esse tema do meio ambiente, né, como a gente pôde ver aí nas redes sociais, ele foi trabalhado pelas escolas, já faz parte, né, do calendário escolar. Outro tema que também considero de grande importância é o dia da conscientização do enfrentamento e prevenção da violência contra a pessoa idosa. Por isso, no ano passado, né, criei o projeto de lei 59 de 2024, que institui o dia 15 de junho como o dia dessa prevenção, né, e o Junho Violeta, né, no município de Novo Cabrais, para que sejam realizadas campanhas de valorização e prevenção sobre violência contra a pessoa idosa. Estive conversando com a equipe do CRAS, que ficou de trabalhar esse tema nos grupos da assistência, pois temos a obrigação de proteger a vida dos idosos através de implementação de políticas públicas que promovam dignidade e respeito às pessoas idosas. Também na semana passada recebemos a oficialização de vários recursos para o município. Além do que já foi comentado aqui pelos colegas, dos 300 mil, recebemos uma emenda de 250 mil do senador Paulo Paim e também foi confirmado pelo assessor do deputado federal Dionísio Marcon uma emenda de bancada para aquisição de uma patrola. Então, de momento seria isso. Obrigada. Passa a palavra ao vereador Valério. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, aqueles que nos assistem em suas casas. Vereadora Ângela, como é bom ouvir isso. Quem me acompanhava durante o período eleitoral, eu dizia em alto e bom som: é vergonhoso, nós temos o governo Papai Lula e temos que tirar 1 milhão dos cofres públicos para comprar uma patrola. Quando se tem lideranças em Brasília que poderiam nos ajudar, e agora, talvez pelas críticas que lá fizemos, chega ao município, através de uma bancada, de uma emenda da bancada gaúcha, onde todos os deputados do partido do PP, PMDB, PDT, apoiaram. Não é mérito de um só deputado, mas de todos os partidos que concordaram em destinar 800 mil reais ao município de Novo Cabrais. Vereadora Duda, é indignação total. E o vereador Jonas já fazia referência aqui ano passado, com o descaso pela perca de recursos que o município. E eu lembro do prefeito dizer que colocaria alguém responsável
por captação de recursos. Será que colocou ou só foi papo? Mais uma vez. E o município perde muito recurso pela incompetência dessa administração. E a gente dizia isso. Vão ver realmente o que o município de Novo Cabrais perde de recursos. Aquilo que eu dizia e digo, se faz o básico, mas aquilo realmente de captar recursos, de buscar recursos, nada é feito. Me permite uma parte, Pois vereador? não, nobre vereador. Só para reiterar, né, que hoje vem esse cargo que a gente que está tramitando na casa, que é o cargo de secretário municipal de cultura, tá? Só que nem sempre se precisa da secretaria para buscar recurso, que foi o caso que eu falei. Na verdade, não foi por falta de secretaria, que fique bem claro para a população, mas foi por falta do conselho. Só para reiterar, colega. Obrigada pela parte. Vereadora, tendo o projeto não independe é o prefeito que assina. E aqui se buscou instrumentos da banda municipal, da Teófilo, tá? Coral municipal, coral infantil da Teófilo. Quantos projetos se tinha nesse município? Esse foi. Agora precisa de uma secretaria para angariar esses recursos. Não precisa disso, não. Pode ter certeza, tendo competência, tendo uma equipe de projetos de captação de recursos, muito recurso existe em Brasília e no estado do Rio Grande do Sul para a captação desse recurso. Pois não, vereadora. A questão disso, a gente já aprovou 2 cargos a mais de agente administrativo. Um seria para trabalhar nessa parte junto com a funcionária responsável. Então, a gente já aprovou 2 cargos a mais para trabalharem. Colega Eduarda, quer uma parte também? Seria isso. Pois não. Só para destacar que hoje eu estive na prefeitura conversando com as funcionárias, né? E ela mesma me falou que, na verdade, aquela contratação, mesmo que por concurso público, né, que eles estavam precisando muito daquela funcionária, já foi contratado para auxiliar nesse serviço, né? Então, a Camila tem toda a razão. As pessoas capacitadas existem, nobres colega vereador. O problema é a mentalidade do prefeito, porque ele quer ser o mentor de um projeto e não quer ouvir de outros. Ele quer ser o grande mentor. E para isso, né, se vem e querer criar uma secretaria. Eu sei, me parece que o prefeito foi contra esse projeto. Foi meio que forçado, sob pressão, como uma família ela costuma fazer aqui no Novo Cabrais. Mas na perca de recursos, eu, na semana passada, fui a Venâncio Mato Leitão, precisamente, na peixaria Águas do Vale, produtor que produz, e até indica o município para que compre dessa piscicultura, que a genética desse peixe é excelente. E eu, há muito tempo, tenho comprado lá. E o que me chamou a atenção lá, vereadora Camila, foi a pavimentação do acesso de 2,3 km asfaltado. E sabe qual o projeto, vereador Valnei? Do Avançar Pavimento. Lá não se perdeu o recurso, lá se fez a obra, não se olhou para a política para fazer o serviço a troco de voto. Se continuou aquele projeto e aqui se perdeu 1 milhão para, quem sabe, levar esse projeto do Avançar até a saída numa entrada secundária do nosso município. Isso é lamentável. Que o município, tu vê em outros municípios as obras andando, acontecendo, e aqui no nosso município, e 2 milhões aqui, poderia ter levado esse calçamento, quando até hoje não terminou o pavimento, a primeira parcela do pavimento. Então isso é lamentável que isso aconteça, e em outros municípios a coisa andou. E para terminar, senhor presidente, quero aqui parabenizar o novo comando aqui do Corpo de Bombeiros Voluntários,
na pessoa do seu presidente, Jean, que foi eleito agora, na última semana, como presidente, e a posse, me parece que vai ser no baile, né, que o Corpo de Bombeiros Voluntários, essa entidade que está dando certo no nosso município, parabéns a eles, e a posse vai ser nesse evento que vão organizar em julho, me parece, num baile, num jantar-baile em nosso CTG. Era isso, senhor presidente. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para as explicações pessoais, comunicados da presidência. Então, só para lembrar, né, que agora, na próxima segunda-feira, temos audiência pública, às 17 horas, e também, no dia 23, também teremos audiência pública. Sem mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convidando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará dia 16 de junho de 2025, com início às 18 horas. Boa noite.